Bom dia, meu povo e minha povo, cidadãos do meu Brasil varonil, vocês que estão aí do outro lado da telinha. Todos estão sabendo que a gente está passando por um momento muito difícil por conta da pandemia do coronavírus e por isso tivemos que adaptar essas aulas não presenciais, esse sistema de videoaula. Vamos fazer aí inicialmente uma recapitulação do que a gente estava trabalhando aí nas aulas presenciais. Nesse começo do trimestre a gente já viu aí a questão das diferenças entre capitalismo e socialismo, vimos também toda a estrutura de mercado do capitalismo atual, questão de monopólio, oligopólio, cartel e outras coisas dentro do capitalismo atual. Vimos também, por último, nas últimas aulas nossas presenciais, os modelos de indústria, as indústrias que são voltadas a bens de consumo, as indústrias de materiais pesados e assim por diante. Temos todas as etapas da indústria. Analisamos também rapidamente as fases da Revolução Industrial, que é onde eu vou pegar um gancho inicial para a gente entrar na indústria brasileira. O nosso tema hoje é focar principalmente na história da indústria do Brasil. Esse sistema é bem claro, pessoal, bem fácil de entender, que é o quê? Passamos por uma primeira fase da Revolução Industrial, que surgiu inicialmente na Inglaterra em 1750, com a introdução das máquinas a vapor nas antigas manufaturas, principalmente ligadas à indústria têxtil. Isso, com o passar dos anos, aí, basicamente 100 anos depois, já no século XIX, se inicia a segunda fase do sistema industrial, da Revolução Industrial, que é a fase onde vai surgir motor a combustão, motor a eletricidade e outros objetos aí que a gente utiliza até hoje em dia. E na terceira fase, que é a fase que a gente está nela, a fase atual, é a fase da Revolução onde vão surgir novas tecnologias, principalmente ligadas à internet, à robótica, à micro, à nanotecnologia e também a outros tipos de produção energética, como a energia nuclear, está situada nessa terceira fase. E onde a indústria do Brasil entra nessas fases industriais? A indústria brasileira ela vai pegar apenas da segunda fase da Revolução Industrial para frente. As indústrias do Brasil vão ganhar forma principalmente no começo do século XX. Já existiam algumas indústrias no período imperial, lá nos anos de 1800, período que o Brasil ainda era império. Lembrando que o Brasil ficou independente ali apenas em 1822 e depois terminou-se a fase de Império Brasileiro e passou-se a adotar a República só em 1889. Então é principalmente após a queda da monarquia em 89 que as indústrias começam a ganhar força. Mesmo assim, as primeiras indústrias do Brasil eram muito ligadas ao setor agrícola, muito voltadas principalmente ao setor canavieiro, o setor da produção de café e outros produtos agrícolas. E vai ter um fato interessante que vai modificar toda a história da indústria brasileira, que é o fato da crise de 1929. Em 1929, houve uma crise não só no Brasil, mas uma crise internacional com a queda da Bolsa de Nova York. Estados Unidos ali já uma grande potência econômica, algo de referência, que a Bolsa de Valores de Nova York quebrando, todas as outras bolsas sofreram os reflexos dessa queda. Inclusive o Brasil, porque o Brasil vendia muito produto agrário, produto primário, agrícola, principalmente café, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. Até a crise de 1929, o maior produto de exportação do Brasil, o foco de toda a produção brasileira, era o café. Os países europeus em crise, também junto com os Estados Unidos, vão cortar, vão praticamente descer a zero as importações do café brasileiro. Como que o governo da época vai trabalhar em cima disso daí? O governo, até então, 1929, um período de transição democrática ali, um período em que houve um golpe de Estado, em que a partir de 1930 Getúlio Vargas vai tomar o poder como presidente, Vargas ganha a missão de trabalhar essa crise, como ele vai solucionar essa crise, principalmente no café. O que Vargas faz?
Vargas adota a postura de pegar todo o café que estava estocado, não vendia, porque os países europeus e também os Estados Unidos não compravam mais a quantidade antiga que compravam do café brasileiro, e vão, a partir de agora, pegar esses estoques e vender para o governo. Os produtores rurais vão receber uma quantia do governo por aquela produção, e o governo teve a ideia de queimar todas essas sacas de café para tirar o café do mercado e manter os produtores que já trabalhavam com café produzindo normalmente, porque anualmente o café tem a sua colheita. Se ele não resolvesse esse problema de estoque, não adiantava só tirar o produto do mercado ali comprando, que o produto não iria ganhar valor de mercado, não iria compensar o produtor rural continuar plantando, colhendo, adubando o seu café. Então Vargas adota essa postura radical de queimar as sacas de café. A partir daí, além de queimar o café estocado, ele vai abrir as portas para indústrias internacionais que virem adotar os seus processos produtivos aqui no Brasil, principalmente aí com a crise. A crise se instalou em outros países também. Algumas indústrias, para tentar ganhar novos mercados, vão vir para o Brasil e trabalhar isso daí. E outras indústrias também nacionais que quiseram se expandir, ganharam força, incentivo, até mesmo econômico, com isenção de impostos, diminuição de impostos por parte do governo. A gente vai trabalhar todas essas indústrias aí daqui a pouco. Antes disso, vamos ver dentro do governo Vargas, que durou ali de 30 a 45, depois ele vai voltar no segundo governo até 54, durante todo o processo do governo Vargas, algumas indústrias vão ser abertas, mas principalmente o que levou o Brasil a adaptar as indústrias e elas se alojarem, se fixarem no sudeste do Brasil, onde até hoje tem a maior parte industrial, a maior parcela de indústrias do Brasil está no sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Tem causas, tem motivos para essas indústrias terem escolhido esse local apropriado do Brasil para instalar essas grandes fábricas. São 4 os grandes fatores disso daí. Primeiro, o dinheiro que já existia circulando na região dos grandes barões do antigo processo cafeeiro. Então, essas pessoas que já detinham uma certa facilidade econômica vão investir agora nas indústrias que estavam chegando. Temos também uma infraestrutura de ponta para a época e prontíssima para o processo, que é a indústria de ferrovias, estradas, portos, que facilitavam, porque não tinha como no Brasil da época se instalar em indústrias lá no centro-oeste, no extremo norte do Brasil, porque não tinha como nem mesmo se chegar até lá com caminhões, processos de produtos e matéria-prima chegando para essas indústrias. E não teria também o que é o terceiro fator, que é a mão de obra. Quase não tinha ninguém morando naquelas regiões até então. Hoje são regiões bem mais populosas do que para a época. Então, o Sudeste já tinha uma grande mão de obra, muita vinda da imigração e do antigo processo escravista no Brasil. E o último dos grandes 4 fatores aí para a instalação de indústrias no Sudeste vai ser o mercado de consumo já existente. Porque onde eu tenho muita mão de obra, tenho muitas pessoas habitando, eu também tenho o outro lado, tenho a contrapartida do sistema, que é a população que vai consumir esse produto aí de maneira mais abundante. Não adianta eu só produzir e não ter quem comprar, quem consumir esse produto. Então eu tenho muita mão de obra, tenho toda uma infraestrutura montada, tem o mercado consumidor e tem o dinheiro dos antigos fazendeiros ali da região. Então são esses 4 fatores que impulsionaram a instalação de indústrias no sudeste do Brasil. Andando um pouquinho com a situação, eu trouxe aqui alguns exemplos que também vai estar no material de vocês aí na apostila, de 6 grandes empresas que foram instaladas, foram criadas no governo de Getúlio Vargas. A primeira indústria a ser instalada foi a FNM, a Fábrica Nacional de Motores, lá em 1939. Depois vem aí a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, atuante até hoje no Brasil, criada em 1941.
Num terceiro ponto, a gente tem aí a companhia da Vale do Rio Doce, atual Vale, que antes era uma empresa totalmente estatal, uma empresa do Estado, criada em 1942 também. Outra companhia que vai ser criada na época é a Companhia Nacional de Alcalis, ligada ao setor químico, criada lá em 1943. Penúltima indústria do nosso quesito, que é a indústria hidrelétrica do São Francisco, a Companhia Hidrelétrica, também chamada de CHESF, atuante também nos dias atuais, criada lá em 1945. E talvez a mais falada, principalmente por conta dos processos aí corruptivos, escândalos que saíram nos últimos anos, a Petrobras, criada dentro do governo Getúlio Vargas, já no segundo governo dele, em 1953. O programa lá, o Petróleo é Nosso. Ele tentou desenvolver uma firma estatal para a retirada desse petróleo no litoral brasileiro. Então foi com Vargas que começou também todo esse processo. Depois de Vargas aí a passagem histórica dele nos seus dois mandatos, um como ditador, uma ditadura de Vargas, depois um processo de produção republicana de governo. Ele morre em 54, tem todo um governo intermediário entre eles, mas em 55 vai ter novas eleições e vai ganhar um candidato que pega todos os ideais de abertura política e abertura econômica de Getúlio Vargas, o seu sucessor, que é JK, Juscelino Kubitschek. Dentro do governo Juscelino Kubitschek, pessoal, a gente vai ter várias outras indústrias sendo abertas, mais mão de obra sendo ampliada aqui no Brasil, principalmente com um sistema que ele criou chamado de plano de metas. O que era o básico desse plano de metas? Ele carregava um lema chamado Desenvolvimento do Brasil, 50 anos em 5. Ele queria então desenvolver o Brasil em escala estratosférica, ele desenvolver ele muito rápido em escala muito grande. Para isso, o que ele realizou? Ele realizou mais infraestruturas em hidrelétricas, produção de energia para as futuras indústrias que estavam sendo implantadas no Brasil. Ele vai abrir estradas, reformular algumas ferrovias, bem poucas, até porque a partir do governo dele vai cada vez mais diminuir a amplitude das ferrovias do Brasil, vai só conservar as que já existiam, e também construções gigantescas ligadas à construção civil, para dar emprego, mão de obra à população. E o maior exemplo foi a construção da nova capital federal, Brasília, lá no centro-oeste, no antigo estado de Goiás. Se pegou um pedacinho de Goiás e se criou o Distrito Federal, com alguns objetivos ali, de levar um pouco de população para o centro-oeste, desenvolver uma indústria, todo um sistema urbano que até então não existia, ou existia em pouca quantidade naquela região, para levar todo o processo governamental para o interior do Brasil, uma questão também de futura estratégia de guerra, no caso o Brasil entrasse em algum conflito, e também por uma questão mesmo de liberdade, porque a antiga sede do governo federal, do Rio de Janeiro, estava aí com problemas sérios de expansão territorial. O Rio de Janeiro muito tumultuado e também ao mesmo tempo muito complexo o desenvolvimento aí dos processos políticos no Brasil. Palácios, gabinetes muito separados, em prédios diferentes, dificultava um governo ali atuante. Então, JK resolveu levar todos os prédios, todo o sistema de governo para um local só, que é a atual Praça dos Três Poderes, lá em Brasília, onde se situa o Poder Judiciário, o Executivo e o Legislativo. Então essa foi uma passagem rápida, uma passagem histórica, para ver como que as indústrias do Brasil se originaram. Vamos só fazer uma recapitulação aqui do que a gente trabalhou hoje. As indústrias então ganham força. Nos anos 30, com a crise de 29, Vargas queima os cafés, abre as portas do Brasil para as indústrias que quisessem se instalar, com isenção de impostos, diminuição de taxas, liberando até terrenos para algumas indústrias se instalarem no Brasil. Cria aí a Petrobras, a Vale, o Rio Doce e outras empresas famosas. Depois da morte de Vargas, em 54, um ano depois das novas eleições de 55,
surge um novo candidato, é eleito com os mesmos ideais de Getúlio Vargas, que é JK, Juscelino Kubitschek, mineiro, que desenvolveu o Brasil aí, deixou algumas dívidas. Confesso que ele deixou o Brasil, nessa época, bastante endividado, com empréstimos no Banco Mundial e no FMI, para fazer todas essas façanhas que ele criou, como Brasília, Furnas e outras hidrelétricas Brasil afora. Além de abrir estradas, gastar muito dinheiro aí com essa abertura urbana e funcional do país. Por hoje é só, pessoal. Não se esqueça então de fazer os exercícios que vão ser disponibilizados tanto no grupo de WhatsApp quanto na plataforma. Fiquem todos com Deus. Um abraço, continue